Game of Thrones é uma série cheia de detalhes complicados que movem a história. E se a gente olhar para os livros das Crônicas de Gelo e Fogo que basearam a série, é ainda mais fácil perceber que pequenas mudanças de decisões, em alguns momentos, poderiam ter levado os personagens e a trama para um caminho completamente diferente. E aqui no canal eu já trouxe alguns vídeos assim pra vocês, como por exemplo o vídeo onde eu teorizo o que teria acontecido se o Rhaegar Targaryen tivesse vencido a Batalha do Tridente, ou mesmo o vídeo no qual eu falo o que o Ned Stark poderia ter feito para vencer a Cersei na disputa pelo controle de Porto Real. E hoje eu queria trazer mais algumas situações que poderiam ter sido bem diferentes caso os personagens tivessem tomado outras decisões, ou simplesmente caso a sorte tivesse mudado o rumo de alguns eventos importantes para as crônicas. Por isso, pro vídeo de hoje eu separei 5 situações de what if ou de e se para analisar e teorizar junto aqui de vocês. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para que eu possa trazer mais vídeos assim. E sem mais enrolações, eu sou o Tega Magaldi e vem comigo. 1. E se Sir Barristan Selmy tivesse vencido Rhaegar Targaryen em Harrenhal? Bom, para quem não sabe, eu errei. Bom, para quem não se lembra, anos antes do primeiro livro começar, houve um grande torneio no castelo de Harrenhal, onde o príncipe Rhaegar Targaryen foi o vencedor e no qual ele aproveitou a oportunidade para coroar a Lyanna Stark como rainha do amor e da beleza na frente de basicamente todo mundo que era importante no reino. E esse momento foi um grande escândalo para Westeros, especialmente porque a esposa do príncipe, a Lady Elia Martell, estava nas arquibancadas assistindo o marido meter essa ao vivaço. E também porque a própria Lyanna era prometida ao Lord Robert Baratheon, que também estava lá assistindo tudo acontecer. E de modo geral, as pessoas consideram esse evento o primeiro momento da rebelião do Robert. Isso porque, algum tempo depois, o Rhaegar acabou sequestrando a Lyanna Stark e aí a rebelião realmente estourou. E o fato interessante aqui é que o último confronto do Rhaegar durante o torneio foi vencer o Sir Barristan Selmy. E o Selmy sempre se questionou o que teria acontecido se ele tivesse vencido o Rhaegar, porque para ele a vitória poderia ter impedido o início da rebelião. Mas aí fica a dúvida, o que poderia ter acontecido caso o Sir Barristan tivesse vencido? Bom, a verdade é que eu acredito que o Barristan pode dormir tranquilo, porque apesar desse evento em Harrenhal ser muito marcante e ser muito escandaloso, não foi ele que fez a rebelião acontecer. Vale lembrar que provavelmente durante o torneio de Harrenhal, o Rhaegar já tinha tido um contato com a Lyanna Stark. Isso porque, muito provavelmente, a Lyanna foi o Cavaleiro da Árvore que Ri, um cavaleiro misterioso que entrou no torneio para defender a honra do Roland Reed, que é um dos vassalos ali da casa Stark. E como o rei Aerys, que estava no torneio, já estava ficando muito paranoico, ele mandou o Rhaegar descobrir quem era esse cavaleiro misterioso, para saber se ele não era nenhuma ameaça ali pro rei. E existem muitos indícios de que o Rhaegar descobriu que o cavaleiro era a Lyanna e que esse evento foi um primeiro contato entre os dois, no qual o Rhaegar já se apaixonou pela Lyanna, que era uma garota esperta, destemida, muito bonita e que também era nortenha, o que combinava com as crenças proféticas do Rhaegar sobre unir gelo e fogo. Ou seja, por mais que coroar a Lyanna tenha sido um ato marcante para a história, ele foi mais um momento de impulso no qual Rhaegar demonstrou o que ele já sentia pela Lyanna e também demonstrou que ele já tinha tido algum tipo de contato com ela. Sem contar que o sequestro ou a fuga do casal aconteceu só um ano depois do torneio de Harrenhal. Ou seja, o Rhaegar teve muito tempo para refletir sobre os seus atos e repensar a história toda. Então não foi a coroação da rainha do amor e da beleza que fez ele sequestrar ou fugir com a Lyanna. Provavelmente nos 10 dias de torneio lá em Harrenhal, eles tiveram alguns momentos para se conhecer e provavelmente para se envolver também. Agora, por outro lado, talvez se o Sir Barristan tivesse ganho essa batalha contra o Rhaegar ali no torneio, os Starks e os Baratheon teriam demorado mais tempo para descobrir que foi o próprio Rhaegar que acabou fugindo com a Lyanna ou sequestrando ela lá nas terras fluviais. Isso porque assim que a Lyanna sumiu, todo mundo já imaginou que tinha sido o Rhaegar a sequestrar ela, porque todo mundo tinha visto lá o que o Rhaegar tinha feito lá em Harrenhal. Foi quase que uma confissão de culpa antecipada dele. Então, talvez uma possível vitória do Barristan durante o torneio teria
teria ajudado a esconder um pouco mais esse amor proibido, e quando a Lyanna sumisse, ia demorar também um pouco mais para a rebelião começar. Mas, fora isso, provavelmente a maior diferença caso o Sir Barristan tivesse vencido é que ele provavelmente teria dado a coroa de Rainha do Amor e da Beleza para sua querida Ashara Dayne, que era uma garota na qual ele tinha um grande crush, e quem sabe, se ele tivesse feito isso, talvez os dois tivessem tido um pequeno romance. Mas como Sir Barristan era um homem muito fiel aos seus votos de guarda real, dificilmente esse amor teria ido pra frente. 2. E se Ned Stark tivesse negado a mão do rei? Bom, e avançando um pouco mais no tempo, vamos pro começo do primeiro livro, quando, após a morte do Jon Arryn, o rei Robert Baratheon viaja até o Winterfell para convocar o seu antigo melhor amigo para se tornar a nova mão do rei. E o Lord Eddard Stark, mesmo muito relutante, acaba aceitando o pedido, motivado pelas considerações da sua queridíssima esposa, a Lady Catelyn, além das teorias da Lysa Arryn, que diziam que o Jon Arryn tinha sido assassinado pelos Lannisters e que provavelmente o rei seria o próximo alvo. Mas, e se o Ned Stark tivesse seguido seus instintos e recusasse o pedido do Robert e permanecesse lá no norte? Bom, a ida do Ned para Porto Real é basicamente o pontapé inicial de todas as Crônicas de Gelo e Fogo. E, portanto, a história de todos os seus filhos teria sido bem diferente. Talvez o Jon tivesse ido para a muralha de qualquer jeito, porque claramente ele já queria achar uma maneira de se distanciar da pressão de viver um Winterfell sob os julgamentos da Lady Catelyn. E a gente também pode considerar que o Bran poderia ter pegado os Lannisters no flagra de qualquer jeito e ter sido jogado da torre, assim como aconteceu na história original. Mas a Sansa possivelmente ficaria em Winterfell, independente de ser prometida ou não ao Joffrey, assim como a Arya, o Robb e o Rickon, todos ficariam no norte. Eventualmente o Corvo de Três Olhos até poderia guiar o Bran lá para lá da muralha, mas isso é a única coisa das tramas individuais das crianças Starks que a gente consegue prever mais facilmente. Agora, olhando para o cenário geral, eu acredito que tudo depende de quem seria a segunda opção do Robert para a mão do rei. Se ele escolhesse o Jaime Lannister, como a Cersei sugeriu, então eu acredito que o Robert teria vivido um pouco mais de tempo. Porque o que acelerou os planos da rainha para matar o rei foi o cerco se fechando em relação à bastardia dos filhos dela. Mas, com o Ned Stark ainda no norte e o Stannis Baratheon em Pedra do Dragão, eu acredito que os Lannisters não teriam essa urgência de matar o rei tão depressa. Embora eu acredite que cedo ou tarde eles tentariam fazer isso do mesmo jeito. Até porque havia em andamento um plano do Renly e dos Tyrell de afastar o Robert da Cersei e aproximar o rei da Margaery Tyrell. Tanto que a gente tem aquela cena na qual o Renly mostra um retrato da Margaery pro Ned Stark e pergunta se ela não lembra a Lyanna. Porque a ideia era apresentar a Margaery pro Robert e tentar fazer ele lembrar da Lyanna e meio que juntar os dois. E, sabendo como o rei Robert não era um cara lá muito honrado nos anos finais dele de vida, provavelmente ele teria gostado da ideia de se livrar da Cersei, mesmo que isso gerasse um escândalo no reino e possivelmente uma guerra também. Eu acho que seria uma coisa meio rei Henrique VIII e a Ana Bolena. Inclusive, existe uma série dos Tudor e a atriz que faz a Ana Bolena é a mesma atriz que faz a Margaery Tyrell. Ou seja, essa aí gosta de acabar com casamentos reais. Enfim, nesse cenário, com o Robert babando pela Margaery, eu acho que a Cersei teria eventualmente dado fim no rei, do mesmo jeito que aconteceu na história original. E só então o Stannis Baratheon teria se declarado rei, alegando a bastardia do Joffrey. E nesse cenário hipotético, eu também acredito que o Renly também teria se declarado rei e teria sido apoiado pelos Tyrell. Porque vamos lembrar que na história original, o Renly não tem motivo para se tornar rei. Ele faz isso porque ele quer e porque ele tinha apoio. Eu acho que o mesmo aconteceria nesse nosso cenário hipotético. Para mim, a única diferença do que aconteceu na guerra original é que seria uma guerra de 4 reis, porque o Ned Stark não teria se declarado rei em momento algum e não teria aceitado esse título de Rei do Norte. Provavelmente o Ned negociaria uma aliança com Stannis e com o Vale de Arryn e também com as Terras Fluviais para enfrentar os Lannisters, que nesse cenário estariam em grande desvantagem. Então seria meio que uma reedição da rebelião do Robert, só que talvez dessa vez seria uma rebelião do Stannis. Só que ao invés de ser contra os Targaryen, seria contra os Lannisters e contra o Renly também, que estaria ali sendo apoiado pelos Tyrell. E é claro que é difícil de prever o que realmente aconteceria nesse cenário, porque a gente não sabe o que o Mindinho faria, por exemplo, já que foi ele quem assassinou Jon Arryn e jogou a culpa nos Lannisters, e depois aproveitou a
tentativa de assassinato contra o Bran para colocar a Catelyn contra o Tyrion. Nesse contexto da recusa do Ned, é provável que o Mindinho continuasse manipulando as situações para manter o reino em caos total. Então, provavelmente, mesmo nesse cenário de todos contra os Lannisters, a guerra ainda assim seria muito dura e muito imprevisível. 3. E se Catelyn não tivesse libertado Sir Jaime Lannister? Bom, e aproveitando que a gente está falando da Guerra dos Cinco Reis e dos Lannisters, um dos eventos mais importantes do final do segundo livro, A Fúria dos Reis, é quando a Catelyn liberta o Sir Jaime e envia ele, junto da Brienne de Tarth, numa tentativa de realizar uma troca dele pelas suas filhas, que ela acreditava que estavam lá em Porto Real como reféns. E antes da gente julgar a Catelyn Stark, vale lembrar que nos livros ela toma essa decisão logo após chegar a notícia de que o Theon Greyjoy tinha assassinado tanto o Bran quanto o Rickon lá em Winterfell. E a Catelyn sempre tinha sido contra a decisão do Robb de enviar o Theon de volta para as Ilhas de Ferro. Então, seguindo o lema da sua casa, família, dever e honra, a Catelyn resolve libertar o Jaime numa última esperança de salvar o restante da sua família. Porém, a fuga do Jaime deixa os Karstark irritados, porque o Jaime tinha matado o Eddard e o Torrhen Karstark na Batalha do Bosque dos Murmúrios. Essa raiva pela falta de vingança pelos seus filhos leva o Lord Rickard Karstark a assassinar 2 reféns Lannisters que estavam nas masmorras de Correhill junto de vários guardas Tully. E, como punição, o Robb Stark executa o Rickard pessoalmente. Porém, isso acaba fazendo o restante das forças Karstark de quase 2.000 homens debandarem do exército do Robb. E então, o Rei do Norte precisa repor essa perda, pedindo ajuda de novo aos Frey, renovando o acordo de casamento através do Edmund Tully. Mas é justamente esse novo acordo de casamento que termina no Casamento Vermelho e na morte da Catelyn, do Robb e de toda a campanha do Rei do Norte. Mas e se a Catelyn não tivesse libertado Jaime? Bom, não teria Casamento Vermelho. Isso porque o Jaime era um refém muito importante para os Starks e para os Lannisters, afinal, ele é uma das figuras mais influentes de todo o reino e é o filho favorito do Lord Tywin. Provavelmente o Robb teria colocado o Jaime preso lá em Correhill, onde ele ficaria sob os cuidados do Peixe Negro e seria quase impossível os Lannisters salvarem o Jaime de lá. E com o Jaime vivo, os Karstark não ficariam irritados com a sua fuga e não teria essa debandada. Então o Robb não teria uma necessidade desesperada de reatar os laços com os Frey e de cair numa armadilha de voltar lá para Gêmeas. Agora, é claro que os Bolton nesse momento já pretendiam trair os Stark, e os Lannisters iam tentar algum golpe contra o Norte em algum momento, possivelmente utilizando esse ranço que os Bolton e os Frey tinham do Robb. Porém, nesse cenário, o Lord Tywin saberia que qualquer tipo de ação desonrosa contra os Stark, como por exemplo fazer um casamento virar um massacre, levaria o Peixe Negro a executar o Jaime em retaliação. Então, provavelmente, os Lannisters seriam bem mais comedidos nas suas decisões. Mas, com certeza, manter o Jaime como refém teria dado mais vida à campanha do Robb Stark e teria evitado esse massacre que rolou lá nas Gêmeas. Porém, os Lannisters continuariam sendo um adversário muito poderoso e muito perigoso. Agora, outro ponto que vale analisar é que, sem o Jaime, provavelmente o Tyrion teria morrido na história também. Isso porque a manutenção do Jaime como refém dificilmente teria evitado que o Mindinho e os Tyrell matassem o Joffrey e colocassem a culpa no Tyrion. Assim, sendo colocado como culpado pela morte do rei, o Tyrion teria sido julgado, teria pedido julgamento por combate, o Oberyn teria perdido e o Tyrion teria sido executado. Porque vale lembrar que foi o Jaime que forçou o Varys a ajudar o seu irmão a fugir. E com o Jaime sendo refém, ele não teria como fazer isso. Sendo assim, nesse cenário, o Tyrion teria morrido e o Lord Tywin, por outro lado, continuaria vivo, o que manteria os Lannisters fortes para continuar lutando contra os Starks no norte. 4. E se Tywin Lannister não tivesse morrido? E aproveitando essa deixa, o que teria acontecido se o Lord Tywin Lannister tivesse sobrevivido ali ao terceiro livro? Bom, vocês sabem que eu tenho um vídeo no qual eu falo sobre os verdadeiros vilões das Crônicas de Gelo e Fogo e também de Game of Thrones. E pra mim, o Tywin Lannister é o principal vilão da saga, tanto pros seus inimigos, como também ele é um vilão pros seus próprios filhos, já que todos eles são perturbados por conta do pai. Daddy issues total. Mas, vilão ou não, a força da casa Lannister reside no Tywin.
Ele era a pedra angular do poder do Ocidente e sem ele os Lannisters ficaram vulneráveis e perdidos sobre o que eles deveriam fazer ali com o reino. Um exemplo claro disso é a bagunça que a Cersei faz em Porto Real após a morte do seu pai. Mas o que teria acontecido se ele tivesse sobrevivido? Bom, o primeiro ponto é esse. A gente não teria fé militante voltando a operar lá em Porto Real. Então, sem caminhadas à vergonha e sem prisões por moralidade. Além disso, o Tywin com certeza teria mantido a aliança entre os Lannisters e os Tyrell e teria focado em ajudar o pequeno rei Tommen a crescer como um rei muito mais forte e consolidado. Considerando um cenário apenas em que o Tywin sobreviva após o Casamento Vermelho, o norte também estaria bem mais tranquilo e controlado pelos Bolton, então ele não precisaria se preocupar tanto com isso. Bastaria o Tywin focar em acalmar a situação lá nas Terras Fluviais, como a gente já vê o Jaime fazendo lá no 5º livro, inclusive, e da mesma forma também tentar manter as Terras da Tempestade sob controle, como a gente também vê os Tyrell tentando fazer lá nos últimos livros. E, pra mim, a maior ameaça que o Lord Tywin teria que lidar seria manter Dorne e o Vale de Arryn controlados, já que os dois territórios não se envolveram na Guerra dos Cinco Reis, e por conta disso, provavelmente os Martell iriam ser bem mais precavidos em relação aos seus planos, inclusive mais precavidos do que eles já são, na verdade. E eu acho que o maior foco ali dos Lannisters seria enfrentar os Greyjoy, já que a rebelião do Balon foi continuada pelo Euron. Com certeza o Tywin iria focar toda a sua força para impedir que os Nascidos de Ferro continuassem pilhando a costa oeste de Westeros e, diferente do que a Cersei fez, o Tywin teria uma frota poderosa para lidar com os Nascidos de Ferro. Isso porque, vale lembrar, a Cersei mandou reconstruir a frota do Trono de Ferro após a Batalha do Água Negra, mas ela dá o comando dos navios para um cara chamado Aurane Waters, que é um bastardo dos Velaryon por quem a Cersei tem um crush. E sabe o que o cara faz? Ele rouba os navios e vira um rei pirata. Parabéns, Cersei. E dificilmente o Tywin cometeria esse erro. Agora, o final do 5º livro, eu imagino que seria mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, no caso do Tyrion ter escapado, mesmo sem matar o seu pai, e ter convencido o jovem Griff a atacar as Terras da Tempestade, do mesmo jeito que acontece na história original, eu acredito que o Varys provavelmente teria surgido para assassinar o Lord Tywin Lannister e jogar o reino no caos mais uma vez, assim como ele faz com o Sir Kevan Lannister, irmão do Tywin, lá no epílogo do 5º livro, justamente quando Kevan estava conseguindo estabilizar a capital e estava corrigindo ali as cagadas da Cersei. Ou seja, para mim, os eventos do 4º livro e do 5º livro teriam sido um pouco atrasados se o Tywin tivesse sobrevivido. E, em especial, os Greyjoy teriam sido potencialmente eliminados pelo Tywin e a aliança Lannister-Tyrell estaria bem mais consolidada. 5. E se Robert e Cersei se amassem desde o início? Bom, e para finalizar o vídeo, temos um e se mais rápido, mais subjetivo e mais romântico também. Esse tema foi pedido várias vezes por um inscrito aqui do canal, o Francisco, que perguntou o que teria acontecido se o Robert e a Cersei se amassem desde o início do casamento deles. Bom, e isso é muito difícil de responder, porque essa situação impacta diversos cenários que a gente não tem como prever e não tem como saber como seriam de fato nos livros. Ficou confuso? Calma que eu explico. Por exemplo, beleza, a Cersei e o Robert se amam, mas quantos filhos eles teriam juntos? Seriam filhos homens? Seriam filhos mulheres? Quantos filhos homem? Quantos filhos mulheres? Quantos desses filhos sobreviveriam da infância? Porque assim, parece algo bobo, mas essa questão da quantidade, do gênero dos herdeiros é um fator imprevisível e que é extremamente importante e que impacta muito a estabilidade do reino. Vide a Dança dos Dragões ou a própria Guerra dos Cinco Reis, que são iniciadas pela questão dos herdeiros. Além disso, vale a gente ressaltar que não foi o ódio ou a indiferença pela Cersei que fez do Robert um rei ruim. Ele simplesmente não nasceu para isso. Ele era um guerreiro e não um governador. Então, eventualmente, mesmo amando a Cersei, ele continuaria tomando as decisões ruins e desvairadas que ele tomou na história original. E mais importante ainda, pra gente responder essa pergunta, que tipo de amor seria esse do Robert e da Cersei? Seria um amor fiel como o do Ned Stark e da Catelyn? Um casal que realmente se respeita e se ajuda? Porque isso parece bem improvável tanto para a personalidade do Robert quanto para da Cersei. Porque o mesmo Robert supostamente amando a Lyanna Stark,
Ele traía ela e teve filhos bastardos ainda jovem lá no vale. E a Cersei, mesmo amando muito o Jaime, também sempre manipulou o cara e traía ele o tempo todo. Então, pra mim, mesmo que eles se gostassem e não se odiassem como acabou rolando na história original, nesse cenário eles ainda continuariam tendo essas personalidades difíceis e quase que erradas que eventualmente levariam à desavença e à instabilidade pra corte e pro reino. Por exemplo, mesmo nesse contexto, eu acredito que tanto a Cersei quanto o Robert seguiriam tendo amantes e, sendo assim, continuariam gerando filhos bastardos. A principal diferença pra mim aqui desse cenário é que a Cersei provavelmente não tentaria abortar os filhos que ela teve com o Robert, porque ela não teria esse nojo, esse asco dele. E aí a gente teria filhos da Cersei com o Jaime e também filhos da Cersei com o Robert como herdeiros. Então, no final das contas, talvez, caso o Jon Arryn e o Stannis Baratheon e eventualmente o Ned Stark da vida descobrissem que alguns dos filhos da Cersei são bastardos, a gente não teria a Guerra dos Cinco Reis, mas poderia haver uma dança dos veados ou uma dança dos leões, uma guerra civil da dinastia Baratheon Lannister entre os filhos legítimos da Cersei e do Robert contra os filhos bastardos da Cersei e do Jaime. Até porque, mais uma vez, figuras como o Mindinho e o Varys continuariam tramando ocultamente para desestabilizar o reino e, se parte dos filhos da Cersei fossem bastardos, eles com certeza usariam isso para criar o caos. Então, por mais que alguns detalhes desse contexto fossem diferentes e alguns personagens centrais, dos conflitos mudassem, eu ainda acho que o sistema político e social de Westeros meio que sempre levaria o reino para a guerra, independente se o casal real se ama ou não. E, cedo ou tarde, a guerra voltaria a dominar o território novamente. Mas é isso, pessoal, esses foram 5 what-ifs que eu selecionei para trazer para vocês. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês querem mais. Inclusive, se vocês deixarem aí sugestões de what-ifs para eu trazer, questionamentos, eu posso selecionar eles para levar para um segundo vídeo, então deixem aí nos comentários. Também não se esqueçam de curtir o vídeo. E também queria falar uma curiosidade que recentemente num comentário aqui, eu vi 2, na verdade, comentários em vídeos recentes do canal, das pessoas falando que elas não sabem qual é o meu nome. Elas não sabem por que o canal se chama Cala a Boca Thiago, quem é o Thiago no qual estou mandando calar a boca e quem que é TH Magaldi, o que eu falo no começo do vídeo. Tipo, meu nome é Thiago. TH Magaldi é uma espécie de abreviação para Thiago Magaldi, que sou eu. Muito prazer, se você não sabia disso. Mas é isso, eu queria colocar essa curiosidade aqui. Então assim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem nos comentários que eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. E por que é Cala a Boca Thiago não? E por que é Cala a Boca Thiago não? Porque eu não calo a boca nunca. É isso, eu não paro de falar. Então assim, é um conselho que eu dou pra mim mesmo às vezes. É autocrítica. Mas é isso, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.